Olá, sejam bem-vindos ao Beat Clássico. Como todos sabemos, a indústria dos videogames cresce cada vez mais. Obras são consideradas mais exploráveis até mais que os filmes. Para quem duvida, os videogames já faturaram mais que o cinema e música faz alguns anos. E desde nossa infância, acompanhamos vários lançamentos que fizeram história. Mas como essa indústria gigantesca surgiu, creio que alguns de vocês já fizeram essa pergunta, e podem até pensar que isso tudo começou com o nosso querido Atari. No entanto, ela começou um pouco antes do Atari, e é isso que venho contar com a história dos consoles. Para isso devemos voltar ao tempo, para 1951. Nossa história começa na Guerra Fria, conflito que ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial. O assunto principal nos jornais era a guerra. As pessoas temiam a destruição total. Botão tinham medo do tal botão vermelho, que era o gatilho de uma bomba nuclear. As máquinas eram criadas para a guerra. Foi então que Ralph Baer começa a ter uma ideia. Pessoal, esse cara é considerado o pai dos videogames. Se liguem em sua história. Na década de 50, trabalhou para a Loral Electronics, que é uma contratante do setor de defesa dos Estados Unidos. Nesta empresa, ele trabalhou como engenheiro para o desenvolvimento de um televisor. Porém, ele tinha mais ambições, no qual era trazer uma interatividade por meio da televisão. No entanto, a Loral Electronics não aprovava sua ideia e não via um futuro nisso. As pessoas achavam que eu estava perdendo meu tempo e dinheiro da empresa para esse assunto, disse Ralph Baer. Assim, ele perdeu o apoio da empresa que ele trabalhava e deixou sua ideia congelada por 15 anos. Após todo esse tempo, em 1966, ele começou a desenvolver seu projeto com o apoio da Sanders Associates, que era a empresa que ele trabalhava naquele momento, juntamente com Bill Rush e Bill Harrison, que eram dois profissionais da Sanders. Eles desenvolveram, em 1968, seu primeiro protótipo, o chamado Brown Box. Aqui podemos ver sua aparência. Seu apelido, Brown Box, se deu por causa de que ele era uma caixa de madeira marrom. Ele possuía 15 chaves seletores que eram utilizados para trocar jogos e vinha 2 controles. Os controles também eram como caixas marrons. Tinham 3 botões giratórios e um botão reset. Um dos acessórios que Ralph Baer desenvolveu para sua caixa marrom foi uma arma de luz para jogar seus jogos. Vejam, pessoal, como ela se parece uma arma de verdade. Sabemos que hoje em dia nunca deixariam vender um acessório desses tão real como uma arma de verdade. Aqui temos uma demonstração feita pelo próprio Ralph Baer em 1969, demonstrando o Brown Box. Playing ping pong when we ought to be working. Here's our ball volleying back and forth. One free ball plus one net, courtesy of the local CATV station. Here's my partner Bill and I. We're going to play ping pong for you in a minute. But before we do, I'd like to show you the controls that we're using, which are part of the plug-in module, the ping pong plug-in module, gaming plug-in module of the all-purpose box we talked about earlier. There is a horizontal knob here, as you can see, which, when I twiddle it, moves my paddle from left to right. There's a vertical control, which moves my paddle up and down. Finally, there's an English knob, which allows me to put curves on the ball, control the vertical position of the ball. Procurando parcerias por alguns anos, finalmente fecha um contrato com a Magnavox da Philips.
E finalmente, o Magnavox Odyssey é lançado em 1972 como o primeiro console caseiro. Ele é praticamente a mesma coisa que um Brown Box, tendo algumas modificações no design, deixando o todo branco com detalhes em madeira. Os controles também ficaram brancos e com o mesmo número de botões, porém o terceiro botão giratório ficou em cima do outro. Nele vinham 4 jogos e se podia comprar separado mais 12. Parecem cartuchos, né? Mas não são. São placas de circuito, galera. Elas alteravam a forma como a corrente elétrica passava na placa do aparelho. Mas agora vamos falar dos jogos. Um fato curioso é que o Odyssey podia apenas criar na tela os jogadores e uma bola. Então, para se ter um cenário, utilizava-se overlays. As overlays eram plásticos com um determinado cenário para se colocar na tela da televisão. Assim, poderia reproduzir várias coisas. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Parece ser bem rústico, não? Mas vamos lembrar que estamos no início dos anos 70, galera. As coisas naquela época eram bem mais simples. Muitos dos jogos eram jogos que se jogavam como um jogo de tabuleiro, como o do caça-fantasma e o da roleta. Muitos vinham com dados, cartas e outros acessórios para se jogar. A diversão vinha da imaginação dos jogadores. Reforçando, pessoal, que os jogos eram super simples, tinham quase nenhuma programação nos jogos. Porém, abriu portas para outros desenvolvedores incrementarem nessa indústria. Um dos principais problemas do console, e dos sérios até, era a ausência do som. Ele não possuía um chip sonoro, então o que se ouvia ao se jogar era apenas o zumbido da televisão. Na época, para se ter um Odyssey no lançamento, era necessário $100. Convertidos para hoje, é aproximadamente $550 atuais. Um dos problemas que dificultou sua venda é que as pessoas acreditavam que funcionavam apenas em televisores Magnavox. Porém, nos 6 primeiros meses, conseguiram vender 100.000 unidades, um valor representativo, já que esse tipo de produto não se tinha no mercado. Com o tempo, as vendas do Odyssey foi caindo, por causa de seus problemas e de futuros concorrentes entrando no mercado com uma tecnologia melhor. Magnavox Odyssey marcou por sua simplicidade de jogos e tecnologia. Também marcou por trazer diversão às pessoas em momentos de conflito, e marcou principalmente por ser o primeiro de uma legião de criações que viria no futuro. E este foi o História dos Consoles. Muito obrigado por assistir, pessoal. Se gostou, não se esqueça de curtir e comentar. Compartilhe com os amigos para eles conhecerem essa história. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!